Estamos ao vivo, começando agora o programa Repórter Surgente, o programa do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. E estamos aqui nos estúdios da TV Comunitária do Rio de Janeiro com Abílio Tosini e Silvio Cinedino para conversar novamente sobre a proposta de repactuação do Plano Petros, o Plano de Previdência dos Petroleiros. E, bom, Silvio, eu queria começar contigo. Você pode explicar um pouquinho para nós o que é essa proposta de repactuação, o que significa o petroleiro assinar esse termo de adesão à proposta? Bem, boa tarde, companheiros e companheiras. Esse termo de repactuação significa que você está abrindo mão de um plano, como dizem os advogados, de um instrumento jurídico perfeito, que foi o contrato assinado entre o petroleiro e a Petros para o seu plano de previdência. Então, se você repactuar, imediatamente você está abrindo mão de todos os direitos que aquele contrato que você tinha garantia e está aderindo a um novo contrato sob as novas regras das leis 108 e 109. Então, é uma mudança muito grande que é feita com essa repactuação. E o objetivo da Petrobras é muito claro. O objetivo da Petrobras é se livrar de uma dívida que já foi peritada judicialmente no valor de 10 bilhões, ela quer reduzir essa dívida pagando 6. Esse é um dos motivos. E o segundo é desvincular os ativos dos aposentados. E por que isso? Porque, segundo o artigo 41, os aposentados têm que ter o mesmo reajuste da ativa. E se isso provocar algum déficit ao Plano Petros, pelo artigo 48, a responsabilidade disso integralmente é da Petrobras. Então a Petrobras basicamente tem esses dois motivos. Se tem um desconto de 40%, pelo menos 40% na sua dívida, e se desvincular, ficar livre de uma responsabilidade que ela assumiu no nosso contrato há muitos anos atrás. E você pode falar um pouquinho para nós o que significa essa dívida? Inclusive porque a Petros é superavitária recentemente, significa que essa dívida deve estar caindo? Bem, eles fazem... O plano que a Petrobras adotou é aquele tipo da corrupção. É criar a dificuldade para vender a facilidade. Então ela cria milhares de problemas para o nosso plano, que o plano é deficitário em 4 bilhões e meio, que vai ter que ter um aumento de contribuição para todos os beneficiários e mantenedores de 67%, cria todas as dificuldades e vem, por outro lado, vendendo a facilidade. Repactuem que a gente fica livre disso. Mas essa dívida da Petrobras deve-se a contribuições devidas para a Petrobras que nunca foram feitas. Por exemplo, relativas às pessoas que já eram aposentadas antes da existência do plano e aqueles que se aposentaram sem ter contribuído o tempo devido. Sem falar em uma série de irregularidades que o Plano Petros e a Petrobras vem fazendo com os pensionistas e os beneficiários. A questão da tabela atuarial, também a mudança não provocou algum impacto? Não, sem dúvida, muito bem lembrado. A mudança da tabela atuarial, a tabela de vida, de expectativa de vida do pensionista, do beneficiário, isso também provocou um aumento. A nossa tabela, agora, a primeira coisa é notar que essa tabela não é estática. Uma vez tem uma tabela, nunca tem esse mundo. Não. Essa tabela, ao longo do plano, essa tabela tem que vir sendo reajustada em função do aumento de vida da população. Mas, em 3 anos, ter mudado 3 vezes a tabela, aí já suspeita-se de alguma coisa. E a última tabela, a AT2000, que a Petrobras está fazendo, é uma tabela de vida para o trabalhador, para o americano, para o norte-americano, que consta longevidade até 114 anos, o que infelizmente não é o nosso caso. Então essa tabela de vida não é adequada à população da Petrobras. Inclusive, já foi sugerido muitas vezes a Petros, por que a Petros não faz, assim como outros planos já fizeram, de fazer a sua própria tabela de mortalidade? Porque a gente já tem dados históricos suficientes para saber quanto é que dura, quanto é que vive, em média, um petroleiro após a aposentadoria. Bom, lembrando que você pode fazer a sua pergunta agora ao vivo para 2509-7124, telefone aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Bom, Abílio, você quer comentar um pouco essa questão do déficit, não é isso? Sim, boa tarde, espectadores da TV Comunitária. Pedimos desculpas àqueles não diretamente envolvidos com esse tema da família petroleira. A questão da dívida, Cláudia, ela tem uma origem nos chamados pré-70. O que são os pré-70? São aqueles que já eram empregados da Petrobras antes da década de 70, quando não existia o Plano Petros. Existia o compromisso do governo federal, que criou a Petrobras, de
quando esses trabalhadores que já trabalhavam até 1970 se aposentassem, receberem o salário integral, exatamente com o mesmo poder aquisitivo do pessoal da ativa. Com a criação da Petros, todos esses trabalhadores foram absorvidos pela Petros, só que eles não tinham contribuído com absolutamente nada para fazer a poupança, entre aspas, da aposentadoria. E o governo comprometeu-se a integralizar esses valores do passado desses petroleiros que entraram na Petros e alguns, ato contínuo, já passaram a receber sua aposentadoria através da Petros. Ora, de 1970 até 2006, essa dívida do governo federal para com a Petros, que foi sucedida pela Petrobras, foi crescendo. Por isso que hoje ela chega ao montante de 10 bilhões de reais. Na realidade, 10 bilhões é aproximadamente o valor já periciado. Existem outras parcelas que compõem essa dívida, mas a principal parcela é desses trabalhadores antigos que não contribuíram para formar o lastro do fundo de pensão e que essa obrigação era uma obrigação do governo federal sucedido pela Petrobras. Só para dar um exemplo, a Petrobras agora foi condenada a pagar 1,1 bilhões de reais para 12.800 pescadores da Baía de Guanabara por conta do acidente da Baía de Guanabara. Quando você fala em bilhões, parece muito. Nesse caso, os pescadores, estima-se que eles deixaram de receber cerca de R$500 por mês e esse período vai se prolongar por 10 anos. No caso da Petrobras, é o conjunto de funcionários que tinham na década de 70, só que não é a correção somente por 10 anos, é uma correção que se estendeu praticamente por 36 anos. Então, por isso que chegou a um valor tão alto, porque o juro vai incidindo juro sobre juro e a expectativa do lastro para a aposentadoria dessas pessoas que vem sendo tirado da Petros sem ter sido aportado pelo governo federal, entenda-se Petrobras. Essa é a origem da dívida, principal parcela da dívida. Como é que fica o reajuste para quem repactuar e para quem não repactuar? Qual vai ser a diferença? Antes de responder essa pergunta, é bom voltar à afirmação. Uma das premissas falsas da Petrobras e da Petros é de que há um rombo na Petros. Então, não há um rombo, o que há é uma dívida. Não chega nem a ser um déficit, é uma dívida realmente que a Petrobras, representante do governo federal, tem para com o fundo de pensão. Essa questão da diferença entre quem repactuar e quem não repactuar. Ora, na medida que a Petrobras reconhece que existe uma dívida dela para com o fundo de pensão Petros, para aqueles empregados que estão repactuando, pelo princípio da isonomia, ela necessariamente está reconhecendo que ela tem a dívida também para aqueles que não repactuarem. Como nós vamos garantir isso? Nós vamos apelar para o senso da justiça. Nossos advogados do Sindipetra IJ já estão estudando as medidas jurídicas necessárias. Esperamos que essa repactuação, entenda-se desvinculação dos trabalhadores aposentados da ativa, não vingue, não dê certo. A Petrobras quer atingir 66,7% de adesão. Até agora ela tem 61%, segundo informações de última hora. Então, nós temos ainda que trabalhar até o dia 28 de fevereiro para evitar que estes 5,7% que ainda faltam não assinem esse plano de aceitar a desvinculação do trabalhador aposentado do trabalhador da ativa. Aí muitos pensam, mas eu sou da ativa. Você é da ativa até o dia de chegar a sua data da aposentadoria. A partir daí, se você assinar agora a desvinculação de direitos, você está, na realidade, colocando em risco o seu futuro. Por quê, Cláudia? E o Silvio Sinedino depois vai me ajudar a esclarecer bem isso. Quando você aceita se desvincular o aposentado da ativa, para o pessoal aposentado, a desvinculação é imediata. Para o pessoal da ativa, é uma desvinculação do seu futuro. Significa que, hoje, a Petrobras, no plano de benefício definido, ela é solidária. Não só na hora de, para cada real que o petroleiro coloca, ela coloca R$1 também. Mas ela é solidária com o futuro.
Esses investimentos vão ser feitos para garantir que quando eu me aposentar, por exemplo, tenha lá o aporte para garantir a suplementação do meu salário. Pelo novo plano, a Petrobras não é mais responsável pelo que acontecer do momento em que ela fizer o depósito da parte dela em diante. O risco passa a ser exclusivo do trabalhador. Então, a desvinculação, repactuação, significa exatamente isso. Você aceitar que o risco dos investimentos, dos valores depositados para a sua previdência futura é exclusivamente seu e não mais dividido meio a meio com a patrocinadora, a empresa Petrobras, no caso. Bom, lembrando que você pode enviar sua pergunta, aliás, você pode telefonar para 2509-7125, que é o telefone correto da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E, Silvio, você acha que é possível que a Petrobras consiga alcançar a meta com tanto prejuízo que o trabalhador vai sofrer no futuro? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível mesmo porque no pré-acordo que foi assinado entre a FUP, que está traindo a categoria, e os 12 sindicatos que estão filiados a ela, esse acordo, numa das cláusulas, diz o seguinte, que é 66,7%. Mas que se esse número não for atingido, o Conselho de Administração da Petrobras pode estipular um outro número. Então, na realidade, os números não dizem nada. Porque, se vocês, companheiros, lembram bem, o ano passado era 95%, agora é 66,7%, e quando chegar no dia 28, mesmo que eles não consigam, ou seja, vai ser outro número. A questão não é essa. A questão é que a Petrobras quer, como já disse o companheiro Abílio, desvincular o ativo do aposentado. E por que isso é um absurdo, companheiro? Qual é a pessoa que, em sã consciência, vai abandonar uma categoria forte, como a categoria petroleira, para ficar como os pobres aposentados do INSS hoje? Quem não tem um aposentado do INSS na família? Que se aposenta com 9 salários mínimos, amanhã é 7, é 8, é 6, é 4 e vai embora ladeira abaixo. E o que garante que não vai acontecer isso com a nossa aposentadoria do plano PetroBD é exatamente a categoria petroleira. Quando a companheira Cláudia perguntou qual é a diferença entre quem repactou e quem não repactou, é muito simples. Eu digo o seguinte, a aposentadoria de quem repactou vai ser corrigida pelo IPCA. E a do petroleiro pelo reajuste e quem não repactou pelo reajuste da categoria. Agora eu pergunto, qual é a influência que qualquer um de nós ou qualquer categoria tem no cálculo do IPCA? Quantas vezes os governos, não esse governo, vários governos, não só um, vários já manipularam índice de inflação. Várias vezes. Agora, quanto ao índice de reajuste da categoria petroleira, esse sim os petroleiros têm participação e já várias vezes já se puseram em greve por melhores reajustes, porque tem a força do seu trabalho ao lado. Então, realmente, seria muito ingênuo a gente abandonar a categoria ativa para ficar sozinho como aposentado. Pois é, Abílio, o sindicato conversou com a Assembleia Legislativa, com a Comissão do Trabalho, e parece que vai ser realizada uma audiência pública. Você poderia falar um pouquinho para nós? Vai ser realizada uma audiência pública na segunda-feira, dia 26, às 14 horas. A audiência pública esta é convocada pelo deputado Paulo Ramos, que está sempre solidário com as causas dos trabalhadores. Eu quero voltar, Cláudia, a essa questão. Eu vejo 2 pontos centrais que devem nortear ou tomar o rumo do sul ou do norte para os trabalhadores não aceitarem essa desvinculação do trabalhador, dos direitos dos trabalhadores aposentados com os trabalhadores ativos. A primeira eu já falei, que é a questão da corresponsabilidade da Petrobras para com o futuro dos nossos investimentos. O outro aspecto, o Silvio abordou muito bem agora e eu vou enfatizar. O trabalhador aposentado, ele não tem instrumentos de pressão para manter a sua remuneração. Não tem instrumentos de pressão para manter que esse índice IPCA, de fato, recompondo o poder aquisitivo da sua remuneração. Quem tem esse poder é o trabalhador da ativa, porque o trabalhador da ativa tem o dispositivo da greve se por acaso ocorrer um achatamento salarial insuportável. Então, para o trabalhador assalariado, aposentado, estar vinculado, ter a sua correção de massa salarial, do seu benefício, vinculado à correção do trabalhador da ativa, é uma segurança, porque ele sabe que como aposentado não vai fazer greve, mas ele está
atrelado por solidariedade de classe ao trabalhador da ativa. O trabalhador da ativa garantirá uma reposição salarial satisfatória. E, por extensão, pelo atual plano de pensão nossa, esse índice é repassado para o trabalhador aposentado. Mesmo que a empresa se utilize dos instrumentos de remuneração variável, aumentar a participação nos lucros e resultados, que infelizmente não é reconhecida como um direito também dos aposentados, mesmo assim, o que conta é aquele salário mês a mês. E o trabalhador da ativa vai lutar para que esse salário mês a mês consiga pagar as contas do mês. Então, realmente é um suicídio do ponto de vista de garantir a sua previdência, aceitar essa desvinculação, assinar essa repactuação. E eu quero chamar a atenção que o Sindipetro RJ está disponibilizando o seu departamento jurídico para você, trabalhador da ativa, trabalhador aposentado, que pela pressão que a empresa está fazendo, assinou a repactuação e quer desistir. Você tem o direito de desistir se a empresa não aceitar a sua desistência e devolver o seu formulário assinado. Você pode recorrer ao jurídico do Sindipetro RJ para liminarmente garantir que a empresa te devolva. Porque ela pode dizer, eu aceitei a sua desrepactuação, mas se ela não te devolver o formulário, vai ser um formulário que vai ser somado ao percentual dos migrantes ou repactuantes. Sobre essa audiência pública, ela é importante como um instrumento de levar para a sociedade que, da mesma forma que se tenta desvincular o trabalhador aposentado de uma maneira geral, cada vez mais da reposição de remuneração, de benefício, o trabalhador da Petrobras também está passando por esse risco. É importante a população saber que a Petrobras, uma empresa extremamente lucrativa, não precisa desse expediente de maltratar os seus aposentados para conseguir se manter como uma empresa promissora. Silvio, estão dizendo que vai haver aumento de contribuição para quem não repactuar. Será que isso é possível? Não, isso não é possível. Nossos advogados nos garantem, inclusive o Dr. Maia, que é um dos melhores advogados previdenciários do Brasil, já nos garantiu que não há possibilidade de aumento. O simples aumento para a categoria como um todo já seria uma coisa muito difícil, porque o nosso regulamento não prevê isso. Agora, para uma parte da categoria, por exemplo, para quem não repactou, que seria como uma punição a quem não repactou, isso realmente não tem a menor possibilidade jurídica de acontecer isso. Deixa eu fazer pergunta, então. Bom, chegou agora uma pergunta de Vera Eppelbaum. As pensionistas que entraram na Justiça através do Sindipetro, pleiteando os 5% de 2004, 2005, 2006, já estão sendo chamados para audiências? Como é que está essa situação? Bom, Abílio. Olha, eu convido você a comparecer toda primeira terça-feira do mês, às 14 horas, numa ampla reunião que os nossos advogados estão presentes para explicar caso a caso. Existem situações diferenciadas. Em alguns casos, essas ações estão sendo bem-sucedidas, em outros casos, estão em fase de recurso. Eu recomendo que você, aposentado, pensionista, para ter certeza da informação, melhor procurar um dos nossos advogados. Você pode ir qualquer dia da semana, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, também no atendimento jurídico do Sindipetro RJ e obter essa informação. Se você quiser a informação na reunião dos aposentados e pensionistas, é toda primeira terça-feira, às 14 horas, no auditório do Sindipetro RJ, na Avenida da Passos 34, Centro, Rio de Janeiro, próximo à Praça Tiradentes. Silvio, você gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar, porque eu estive essa semana numa reunião com o advogado do Sindipetro de Caxias, doutor Leonardo. O doutor Leonardo nos deu a informação de que já há ação do Sindipetro de Caxias, que ganhou em última instância no TST o direito desse nível que a Petrobras, que é uma fraude salarial que a Petrobras está fazendo. Ao invés de dar como um reajuste, que teria que dar também para os aposentados, ela não, dá um reajuste da inflação e dá um nível para toda a categoria. Mas a justiça e os juízes não são bobos, estão vendo que aquilo ali claramente é um reajuste de salário e já tem acho que pelo menos 2 casos com vitória no TST sem possibilidade de recurso.
Pois é, discriminação parece que não é só com os aposentados. Os novos também têm uma diferença de direitos, não é isso? Claro, os novos são muito discriminados na Petrobras. Quer dizer, há já alguns anos, pela luta que os novos vêm fazendo, apoiado pelos sindicatos, já conseguimos uma série de direitos, mas faltam dois direitos fundamentais para os companheiros. O primeiro é a chamada vantagem pessoal, a antiga periculosidade das administrativas, que nada mais é do que salário. Todos nós recebemos aqueles 30% e os companheiros novos não recebem mais. E não recebem, e estamos lutando por isso. E o segundo maior direito é exatamente o direito de entrar no nosso plano Petros. Muitos desses companheiros novos, no edital dos seus concursos, dizia que eles teriam direito a um plano de pensão. E a lei garante, se uma empresa tem um plano de pensão, ela é obrigada, repito, ela é obrigada a abrir esse plano de pensão para todos os funcionários. E a Petrobras está completamente na ilegalidade, porque o nosso plano Petros BD não está fechado, porque para fechá-lo era necessário saudá-lo, e segundo a Petrobras temos um déficit, então ele não está saudado, não pode ser fechado. Se ele não pode ser fechado, ele está aberto. Se ele está aberto, ele tem que ser aberto compulsoriamente para todos os outros, os 18 mil novos petroleiros que estão na rua da amargura em relação ao plano de pensão. Bílio, então são 18 mil petroleiros que estão fora do plano Petros? Todos os que ingressaram de 1997 para cá estão sem... 2002 para cá estão sem o fundo de pensão. Diga-se de passagem que de 2003 para cá é que começou a ter novamente concurso público de forma significativa na Petrobras. E a empresa ela informa que já tem preparado um fundo de pensão parecido com esse resultado aí da migração / repactuação, entenda-se na realidade desvinculação do aposentado da ativa. Então, o que nós apelamos é para que a direção da empresa entenda que essa fragmentação da categoria entre migrados, não migrados, novos, antigos, não deve ser boa para um clima de ambiência organizacional. Os trabalhadores ficam comparando direitos diferentes e isso gera uma grande insatisfação interna. Essa insatisfação é refletida na pesquisa de clima de ambiência que a própria empresa faz. Eu quero voltar à questão da repactuação, desvinculação. Imagine que você tem um Gol 86 e alguém chame para fazer uma permuta e te ofereça um Gol 2006 e fala, olha, eu te dou esse Gol 2006 e ainda te ofereço de volta 15 mil reais. Você acha que esse Gol 2006 que estão te oferecendo é melhor do que o seu antigo e usado? E Silvio, como é que vai ficar o reajuste dos aposentados, então, com essas mudanças? Eu queria falar aqui, Cláudio, sobre uma pergunta que muitos novos, muita pessoa da ativa pergunta assim, como é que pode um aposentado, já está aposentado, ter aumento real de salário? É muito simples. O nosso plano Petros tem uma série de premissas atuariais. E uma das premissas atuariais do nosso plano Petros é exatamente essa. Está previsto, sim, um aumento real anual de 2,08%. Então, os aposentados têm, sim, direito de receber, porque pagaram por isso, companheiros. Então, não vamos ficar aqui. Às vezes, alguns petroleiros ficam constrangidos. Não há nenhum constrangimento. Isso é um direito que foi pago, não foi de graça. A gente paga e caro por isso. Então, a gente tem que lutar, sim. Aposentado também tem direito a esse aumento real, porque está previsto, é uma premissa do plano. O que ele não pode ter é um aumento acima da premissa do plano, que isso quebraria o plano. Mas dentro das premissas do plano, sem nenhum problema. E vamos lembrar que há muitos anos esse aumento real de 2,08% não é dado. Então está todo acumulado lá para ser recuperado pelos aposentados. Bom, nós estamos nos minutos finais do programa. Bílio, você gostaria de dar algum recado do sindicato? Eu quero enfatizar que hoje, os trabalhadores que têm o plano Petros têm um plano sólido que funcionou ao longo dos últimos 30 e poucos anos e continua funcionando bem. Por que trocar esse plano que garante uma boa remuneração para o trabalhador aposentado por um plano que, na realidade, não é risco, é a certeza de que a Petrobras não tem mais compromisso com o futuro desse plano e até a assistência médica supletiva dos trabalhadores aposentados fica dependendo do que os trabalhadores da ativa lutarem para constar no acordo coletivo. E é muito difícil de nós garantirmos que os trabalhadores da ativa vão fazer greve e paralisações para garantir a qualidade da assistência médica dos aposentados, caso eles se desvinculem dos trabalhadores da ativa.
E a audiência pública no dia 26 de fevereiro, na Assembleia Legislativa? Isso, na Assembleia Legislativa, na Presidente Antônio Carlos, às 14 horas. E os convidados são quem? Todos os trabalhadores interessados podem participar. A audiência pública é feita numa sala aberta. Enquanto tiver espaço para as pessoas ocuparem o espaço, as pessoas serão bem-vindas. Bom, o sindicato também convidou a Petrobras, a Petros e os representantes dos trabalhadores para essa discussão, não é isso? Sim, o deputado Paulo Ramos, através de uma das comissões permanentes da Assembleia Legislativa, enviou convites para que todos compareçam para que haja o direito ao contraditório. O que acontece é que nessas audiências públicas abertas, nem sempre a Petrobras e a Petros envia representante. Eles gostam muito de fazer aqueles debates nos auditórios que eles contratam e dos quais eles têm controle do sistema de som e limitam em muito o debate e o direito ao contraditório. Bom, então nós vamos encerrar agora o programa Repórter Surgente, o programa do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Lembrando que neste sábado, às 11 horas, tem a reprise e na próxima quinta-feira estaremos novamente ao vivo discutindo a proposta de repactuação do Plano Petros. Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, com você, até a próxima semana.